Uma honra estar aqui. O pastor Ronaldo, ele nunca tinha me deixado vir. Eu vim sem ele permitir uma vez, e depois eu voltei de novo sem ele permitir. E dessa vez, eu não sei como é que o Leno fez para furar o cerco, acho que ele não soube. E então, aí depois que eu cheguei não tinha mais arrumação, mas fazem bem mais anos, porque o pastor Ronaldo, com essa história de botox, ele engana bem, mas ele já parecia até essa idade, há 25 anos atrás, quando ele foi pregar lá no acampamento em Santa Maria, quando ainda era líder de juventude, e eu já não lembro mais de muita coisa, mas lembro da sua música lá, que você estreou lá como compositor. Eu lembro da banda, eu ainda lembro de algumas pregações, e começou uma amizade. A gente sempre esteve em lugares distantes, mas nunca tão separados. De vez em quando a gente se encontra por aí, e é realmente uma bênção estar aqui. Tenho orado com vocês pela vida, pela saúde do pastor Gilson, um amigo de tantos anos que eu nem sei contar. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. A gente tem uma carência de igrejas sólidas, longevas, com bom testemunho. É uma lástima, mas é verdade. A gente vive num tempo em que tem ministérios que eles sobem muito rápido e desaparecem muito rápido, e toda semana parece ter um escândalo novo. Então, hoje eu fui bombardeado com as notícias dos Estados Unidos, de um dos meus ícones lá, pessoas de grande influência. Algumas das pessoas que foram grande influência na minha vida já ficaram pelo caminho, alguns no finalzinho do ministério, tendo problemas, e quase sempre dentro de casa, com a família, e a gente vive realmente um grande desafio. Eu queria conversar com vocês hoje sobre uma família imperfeita. O legado, a bênção de um legado imperfeito. Porque eu estou acostumado a ver alguns lugares onde a família é idolatrada e outros onde ela é abandonada. Mas o lugar da família não é nem no altar e nem no ostracismo. A família é a agência de Deus nesse mundo. Deus só criou a igreja e a família como instituição que permanece até hoje. Todas as outras coisas vieram e foram e vêm, e não estou dizendo que elas são ruins, mas desde sempre a criação de Deus. A família primeiro, depois ele cria a igreja. E às vezes algumas pessoas se acham um pouco menos, porque teve problema na família. Eu tive problemas na família. E quando a gente passa por problemas na família, os pais, se você é pai como eu, e se você já teve um filho que deu algum tipo de dor de cabeça, a tendência dos pais é se culparem. Eu não estou querendo dizer que a gente não tem responsabilidade nenhuma, porque a gente tem. Mas eu estava numa profunda crise existencial, num momento muito delicado da minha família. E uma pessoa chegou para mim e falou assim: quem foram os pais de Adão e Eva? Pais, assim, o único pai que eles tiveram foi Deus. Eu já sabia onde ela ia parar. Ela falou: e qual foi o erro de Deus? Onde que ele pecou? Qual foi a culpa dele na decisão das suas criações, que receberam a influência direta dele, que ele andava todo dia com eles no jardim, ele passeava com eles? Qual foi o erro dele? Com isso, eu não quis me comparar com Deus e dizer que eu fui perfeito, porque eu não fui. Mas eu comecei a ver os reis de Israel. Aí não tinha ninguém como ele, que serviu ao Senhor de todo o seu coração. Aí vem o filho, não andou nos caminhos do seu pai. Então, eu queria dizer que nós somos provavelmente fruto de uma família imperfeita. E às vezes carregando uma pressão
de dar certo de uma maneira, de uma excelência, com um perfeccionismo, com uma preocupação, com uma tensão tão grande, como se nós tivéssemos o poder, de fato, de determinar os passos da próxima geração. O meu avô veio para o Brasil, naqueles navios que vieram da Alemanha, há muitos anos atrás, e eles desembarcaram em Santos, aí fizeram uma longa viagem até o Rio Grande do Sul. Naquela época, o meio de transporte mais conhecido era a carroça. Tinha alguns pedaços que dava para fazer de trem, mas eles fizeram uma longa viagem, e ele vem de uma família temente a Deus. O avô dele foi pregador na Europa, o pai dele, que foi pregador na Alemanha, morou uns tempos no Brasil, voltou para lá. Mas o meu avô, ele era uma pessoa comum, ele de fato influenciou muito. Ele foi morar numa vila chamada São José da Glória, uma vila. Lá na vila não tinha muitos recursos, então ele de repente era a pessoa mais culta da vila, porque estudou na Europa, veio jovem ainda, mas tinha mais do que a maioria. Então eles, quando precisavam, porque eles colhiam arroz, tinha que levar no moinho para descascar o arroz, não comprava arroz no saco, na venda ali da esquina, comprava de quilo num saco que vinha, num saco de estopa. Então ele abriu um moinho para fazer a quirera lá para o gado, para as galinhas, para descascar arroz, para fazer farinha. E aí ele viu que eles precisavam de material de construção, e ele descobriu que no rio tinha areia, então ele fez lá, ele comprou uma propriedade, fez um banco lá para lavar areia, porque não tinha areia limpa, então tinha que lavar areia, e vendia para construção. Aí ele viu que os caras não eram bons pedreiros, ele abriu uma construtora familiar, e ele tinha habilidade para fazer aquela construção no estilo gótico, lá da Alemanha. Então ele tem várias construções lá no Rio Grande do Sul, que tem as marcas do meu avô. E ele começou a estudar a Bíblia com as crianças em casa. Só que ele só falava alemão. Naquela vila tinha gente que falava alemão. Então começaram a ir as crianças das famílias que falavam alemão. Só que o alemão tem muitos dialetos, e aqui no Brasil tinham criado mais alguns, né? Então, eles começaram a ir, várias pessoas aceitaram a Jesus, inclusive a esposa dos filhos dele, marido, para as filhas. Ele foi resolvendo todo o problema ali dentro de casa, ganhando para Jesus, treinando, discipulando. Chegou um momento que praticamente 100% de toda aquela vila, em algum momento, entregou a vida para Jesus. Eu não estou dizendo que todos ficaram firmes, nem nada, mas os tios que eu conheço, tem um tio que hoje ele é pastor aposentado, ele é membro da minha igreja em Brasília, e ele se converteu na casa do meu avô. Ele é irmão da minha mãe, que se converteu na casa do meu avô e casou com meu pai, e por isso eu existo. Só que ela é uma família imperfeita, é uma família com problemas, com histórias, incesto, coisas feias. Não foi uma família perfeita. Mas a casa dos meus tios e do meu pai nasceram igrejas. O meu pai e a minha mãe ganharam mais pessoas para Jesus ao longo da vida do que a maioria das pessoas que eu conheço. Eu nunca vi o meu pai fazer uma oração no café da manhã, no almoço, no jantar, depois de um devocional, numa reunião, onde ele não ora por salvação dos perdidos. Eu nunca vi. Mas ele não foi perfeito. Eu teria coisas bem feias para falar dele. Mas ele foi uma inspiração. Porque Deus usa o imperfeito. Deus nos usa apesar das nossas imperfeições. A nossa história, o nosso passado, as nossas experiências frustradas, os nossos tropeços não determinam o nosso final. A nossa influência, eu não tive conselheiro na minha vida melhor do que o meu pai. Os erros que ele cometeu o tornaram mais sábio. A família é um lugar de transformação, de aperfeiçoamento, mas é um lugar de erros. Às vezes o ideal
ele nos prejudica. Os 85 anos do meu pai, eu queria honrar o meu pai. E nós fomos os filhos todos lá para Cascavel, onde ele morava. E nós fomos lá na igreja dele. E eu queria falar bem dele na frente dos amigos dele. Porque falar para ele, ele não dava muita bola. Mas quando eu falei bem as coisas boas dele na frente dos amigos, ele estava todo orgulhoso. Mas estavam todos os meus irmãos, meu pai no meio, minha mãe do lado dele. E eu deixei os meus irmãos falarem o que eles queriam. E aí eu pedi que meu pai falasse. Daí ele começou a agradecer a Deus pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. E aí ele falou assim: e eu quero agradecer a Deus porque todos os meus filhos são do Senhor. Eu dei uma olhadinha em volta assim, eu falei, eu acho que o meu pai está... Que tem um povo aqui que eu não sei não. Eu acho que tem um povo aqui que se Jesus voltar agora deu ruim. Mas ele não parou aí, ele falou assim: ainda que alguns deles nem saibam disso, mas eles são do Senhor. E todos eles vão servir o Senhor, saibam eles ou não. Porque o meu pai, na sua trajetória, ele entendeu que os filhos são herança do Senhor e que na nossa vida nós não teremos filhos para perdição. Nós temos filhos para bênção. Passei muitas madrugadas orando na porta do quarto das minhas filhas, acordando de noite, muitas vezes chorando. Mas eu entendi que eu precisava profetizar o futuro que eu cria que existiria na vida delas. Ainda que em alguns momentos eu não tinha nenhuma percepção, não tivesse nenhum motivo para crer nisso. Mas Deus foi tão generoso que nenhuma daquelas declarações de fé deixaram de ser cumpridas. E a minha família serve ao Senhor de todo o coração. E eu queria compartilhar com vocês o segundo livro de Timóteo, capítulo 1, 3-7, chamar a atenção de vocês para um fato que às vezes passa despercebido, que a família dos homens de Deus não foi uma família padrão, de propaganda de margarina Doriana, como tinha antigamente. Era Doriana? Eu não sei, gente, eu não como margarina, quem consome precisa se arrepender. Mas eu lembro que as propagandas eram boas. Quando eu olho para a família de Jesus, primeiro que Jesus, a mãe dele engravidou solteira, eu não sei se vocês sabem disso. Porque, né? Você acha que essa explicação de que ela engravidou do Espírito Santo convenceu os vizinhos? Se você observar, José some da história. Em algum momento José desaparece. Os estudiosos supõem que ele morreu, porque ele sumiu. Aí a Bíblia vai registrar que Jesus, ele estava num ritmo alucinado, que parecia pastor da antiga PIB de São José dos Campos, igreja da cidade, que não tinha tempo nem de comer. Eles falaram, ele está fora de si. Vamos lá pegar ele, botar uma camisa de força, deixar lá no hospital psiquiátrico um tempo. E eles vão lá para pegar Jesus. Não tem unidade aqui, não tem entendimento. Os próprios irmãos de Jesus não compreendiam seu chamado ao ministério. E Maria, com toda a sua espiritualidade e impressionante rendição a Deus, ela vai com os filhos. Eu não sei se era para pegar também, para ajudar a segurar na perna, ou se era para garantir que ia ficar tudo bem, eu não sei. Mas a família não era perfeita.
Se Maria ficou viúva, Deus não protegeu nem a escolhida dele de passar pela viuvez. Quando você olha para a família de Adão e Eva, não precisa contar. Um filho mata o outro, é rolo. Você olha para a família de Davi, é um Deus nos acuda. Paulo escreve aqui para Timóteo e diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência limpa, porque sem cessar, lembro de você nas minhas orações dia e noite. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Ele disse: eu lembro das suas lágrimas, tinha alguma dor aí no coração de Timóteo, que fez ele derramar lágrimas, significativamente, a ponto de Paulo mencionar isso. E ele nem fala: eu quero te encontrar para que você fique alegre e pare de chorar. É para mim alegria. Não está falando de Timóteo ainda. E ele diz: lembro-me da sua fé sem fingimento, da mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Você vê que ele não citou nem avô, nem pai? Provavelmente duas viúvas aqui. E estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Querido Espírito Santo, vem e fala conosco de uma maneira pessoal e especial nessa noite. Que o Senhor nos leve além daquilo que eu posso compartilhar, mas que o Senhor traga revelação. E que o Senhor traga cura e restauração e transformação de vidas, para a glória do Teu nome. Amém. Essa carta é a última carta escrita por Paulo, e quando nós lemos o capítulo 16 de Atos, o grego Lucas, escrita pelo grego Lucas, temos o primeiro contato com Timóteo, quando pela segunda vez Paulo passa por Listra e leva o jovem Timóteo em sua segunda viagem missionária. Esse jovem dava testemunho, não apenas em sua cidade, mas também em Icônio. E segundo a redação de Lucas, ele era esse bom testemunho que Paulo então decide levar. Mais adiante, por causa do domínio romano, nós vemos que os ideais e os aspectos culturais, inclusive os nomes das pessoas, embora pudessem ser judeus, e aquela região tinha muitos judeus, eles tinham nomes gregos. E não foi diferente na família de Timóteo, Eunice e Lóide, família de judeus, mas de nomes gregos. E por que eles tinham nomes gregos? Porque provavelmente a mãe da avó de Timóteo, ou a bisavó de Timóteo, era casada com um grego, e era o pai que escolhia o nome do filho. Então ele dá um nome grego para a filha. E a mãe de Timóteo segue o exemplo da mãe e casa com grego. Se você está um pouquinho familiarizado com a cultura e com a religião judaica, isso era pecado para os judeus. Isso era algo como nos anos passados seria um cristão casar com um não cristão. Hoje em dia é coisa normal, mas antigamente era pecado. Então para os judeus era inapropriado, era ilegal, havia risco de punição divina o povo formar família com outros povos, porque Deus sabia que eles seriam seduzidos pelos deuses falsos que as outras nações adoravam. Quando você anda em Israel, é interessante que você vê vários monumentos que as caravanas evangélicas não mostram, porque não é interessante, mas tem vários monumentos de adoração a astros, a horóscopo, a várias coisas. O povo judeu, o povo israelita em si era um povo com uma tendência à idolatria extremamente alta. Então Deus, conhecendo isso, Ele estabelece uma lei. Vocês não têm maturidade para estar envolvido
com outras pessoas. Assim como a Bíblia vai dizer, não vos coloquem em jugo desigual com os incrédulos. O jugo era uma canga. Quem teve o privilégio de viver no interior, alguns anos atrás, ainda havia aqueles bois puxando o arado com uma canga. E o jugo desigual é porque eles colocavam o animal mais forte junto com o animal um pouco mais fraco, porque não tinha só animais com a mesma força. E quando colocava os animais com a mesma força, era difícil dirigir, porque cada um podia querer ir para um lado. Então, o animal mais fraco, ele ficava em jugo desigual. O mais forte levava ele por onde ele queria andar. Então, quando a Bíblia usa essa expressão, não vos ponhais ou não vos coloqueis em jugo desigual, está valendo para a sociedade, para qualquer tipo de relacionamento, onde você precisa seguir, onde você não dirige, o conselho bíblico não entre. Mas aqui nós vemos a avó, a mãe da avó, a avó e a mãe, todas fora do padrão do povo de Israel. E nós estamos falando de Timóteo, que recebeu uma atenção, um carinho, um aval forte de Paulo, que é praticamente o maior herói da Bíblia inteira depois de Jesus. Para alguns, ele até é uma quarta pessoa na Trindade, mas eles vão se arrepender disso. Então eu queria trazer alguns pensamentos para você. Em primeiro lugar, reconheça o valor do legado recebido dos seus antepassados. Eu vou repetir. Reconheça o valor do legado recebido dos seus antepassados. Eu não estou falando para quem tem uma herança bonita. Olha aqui para mim. Deus tirou você e colocou em você o DNA que Ele queria que você tivesse. Mesmo que você não tenha conhecido seus pais. Mesmo que você tenha crescido num orfanato, mesmo que você seja fruto de um abuso sexual, Deus usou todas as condições para você ter o DNA certo, para você ter a genotipagem correta, para que você tivesse nascido no tempo certo, na condição certa, com os traumas certos, com as dores certas, porque tudo isso é recurso divino na formação do seu caráter, da sua personalidade, para que você seja apto a cumprir o propósito de Deus. Ele diz, dou graças a Deus, Paulo está dizendo, a quem sirvo com consciência limpa, porque sem cessar, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa. Agora vamos puxar um pouquinho a folha corrida de Paulo. Olha o que ele está dizendo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, das gerações que me antecederam, eu sirvo com consciência limpa. Que raio de consciência era essa de Paulo? Pelo amor de Deus. Perseguidor de cristãos. O cara era o mais temido pela igreja que Jesus estabeleceu. Jesus teve que interromper o caminho dele, literalmente derrubar ele do cavalo, deixar ele cego, dar uma sacudida, falar com voz de outro. Nenhum de nós teve esse nível de pressão para se converter. Ele não se converteu, ele se transformou a tapa. Mas ainda que ele tivesse errado, o que ele está dizendo? Na época, eu fazia de consciência limpa. Aquilo que eu recebi, que me levou para um caminho do erro, foi também o que Deus usou para me tornar quem eu sou. Estudar, se tornar membro do Sinédrio, muito jovem, ser da escola dos fariseus, estudar aos pés de Gamaliel, aquela formação toda que só veio por causa de uma religiosidade que depois ele diz que eu considero como esterco, como estrume. Tudo isso fez dele o principal teólogo do Novo Testamento, que conseguiu entender, orientar, sistematizar o ensino de Jesus de uma maneira extraordinária. Muitas vezes nós
somos pessoas feridas, porque nós olhamos para o nosso histórico, para os nossos antepassados, para aqueles que vieram antes de nós, e nós olhamos com dor, por causa daquilo que nós não recebemos, porque o meu pai não estava no dia dos pais na escola, porque o meu pai não veio no meu aniversário, porque o meu pai não, porque a minha mãe, porque o meu pai bebia, porque o meu pai bateu em mim, porque isso... Mas há um legado de bênção que você não consegue ver, porque os seus olhos estão fixos nas dores e nas feridas do passado. A família, ela é bênção mesmo quando eu não sinto. Porque as maiores feridas, elas vêm do ambiente familiar. As maiores virtudes, as maiores bênçãos e alegrias também. Mas nós temos a tendência de lembrar mais do que é ruim. Eu sou pai. Segunda-feira, a gente come lá em casa. Eu e a Ana cozinhamos, os outros comem. E aí vem as histórias, né? Reunião de família. Lembra aquela vez que a mãe, lembra aquela vez que o pai? E daí eu falo, lembra aquela vez que a filha? Não lembro. Curioso. A memória é extremamente seletiva. Mas a nossa tendência, provocada por Satanás, é olhar para aquilo que nós não temos. Essa é a estratégia do diabo desde o Éden. Deus fala, vocês podem se servir livremente de qualquer coisa. De tudo. Está tudo aí. Só tem uma restrição, uma. Você queria viver num lugar que só tem uma coisa que você não pode? Já pensou você ter acesso a tudo, menos uma? Que vida! Isso é o céu. Aí o que o diabo chama a atenção? Você não pode comer desse fruto. É porque Deus está escondendo um negócio. E daqui a pouco, a única coisa que eu não tenho se tornou mais importante do que tudo que eu tenho. Eu tenho visto muito casamento naufragar por causa daquilo que os cônjuges não têm. Lamentavelmente, muitos só descobrem o que perderam depois que não tem mais volta. Porque está sempre olhando para aquilo que não tem. Quando eu olho para a minha história, para o meu legado, eu vejo que Deus, Ele trabalhou na minha estrutura. Eu nasci no dia 31 de dezembro. 31 de dezembro, se você não tivesse nascido, eu ia aconselhar você a não nascer. Mas você já nasceu, não tem mais o que eu posso fazer. Ninguém me avisou. Eu nasci 31 de dezembro. A minha mãe fazia bolo de aniversário. No aniversário dos meus irmãos. Mas ninguém lembra de fazer bolo de aniversário 31 de dezembro. Porque vai ter bolo no dia 1º. Vai ter pudim no dia 1º. Você tem que cozinhar para o dia 1º. Dia 31 de dezembro é tudo corrido porque tem vigília, virada de ano na igreja. Quem é que lembra que o menino está de aniversário? Então eu ganhava presente, assim, Papai Noel de chocolate. Sobrou do Natal. Às vezes meu pai me dava um dinheirinho. Eu lembro de um presente que eu ganhei de Natal. Eu devo ter ganhado mais de aniversário, mas eu lembro de um. É o único que eu lembro. Eu não sei se você já viu, tem um brinquedinho que tem vários animais. O que eu ganhei era um cavalinho, que ele é preso por um fio de nylon e que fica em cima de um negócio que parece aquela tampa de poço. E que você bota o dedo por baixo assim, aperta e aí ele cai. E aí você, depende de como você mexe, ele balança a cabeça. Vocês já viram? Quem não viu, precisa, porque você não pode passar pela vida sem brincar com desse.
É um negócio assim, extremamente formador. Mas, aquilo foi tão importante para mim. Deve comprar isso aí com R$5. Mas quando eu ouço a história de pessoas que os pais não lembravam do aniversário, eu vejo muitas vezes pessoas revoltadas. Pessoas que sentem rejeição. Pessoas que têm dor. Falam com mágoa. Deus usou isso para, primeiro, entender que a vida não diz respeito a mim. A vida não gira em torno de mim. Tem outras coisas importantes. O dia que eu nasci não é o dia mais importante do mundo. A vida não diz respeito a quem eu sou, aos meus desejos, às minhas necessidades. Deus tem mais coisa acontecendo do que o meu reconhecimento. E ao invés de ficar revoltado, eu aprendi que eu não sou tão importante quanto eu queria ser. E que eu preciso me lembrar que a única razão que eu existo é porque Deus quer. E não é para mim. Não é para o meu sucesso, não é para a construção do que eu quero, não é para que os outros sirvam ao meu propósito, é para que eu sirva ao propósito de Deus. O meu aniversário, o evento mais importante era ir para a igreja, na vigília. Não era eu. Eu não sei por que Deus não, Ele me livrou de ser traumatizado, recalcado. Eu falo disso sem dor, porque não tem dor. Não fiz terapia, eu não passei por um processo de, eu aprendi a processar, que nada. Eu entendi o que Deus quis me ensinar com aquilo, mas eu poderia ser recalcado. Eu poderia achar que se de alguma maneira eu não for suprido, então eu tenho que sair. É o que acontece no casamento, é o que acontece com filhos, com pais. Eu não estou sendo suprido. O investimento que eu faço não é devolvido na proporção. Tinha que ter ficado sem aniversário para aprender. Não estou sugerindo que você não comemore o aniversário do seu filho. Por favor, comemore. Mas a minha mãe disse que, e talvez foi castigo, ela disse que quando eu tinha, 2 aninhos, ela fez um bolo de aniversário para mim. Eu roubei o bolo. Eu fui para baixo da mesa com ele. E eles não achavam nem o bolo e nem o menino. E quando acharam... Então, eu tive bolo. Não é que eu nunca tive. Normalmente não tinha. Eu quero encorajar você a fazer uma releitura da sua história. E a colocar-se no lugar certo. Porque a vida é mais do que eu. Eu faço parte de algo muito maior do que eu, diz o pastor Rick Warren. Eu sou um agente que tem o privilégio de contribuir por um determinado tempo. Eu estou com 57 anos. Sabe qual que é o problema dos 57? É que é perto de 60. Que é perto de 65, que é perto de 70, que é perto de 80, que é perto de 90, que é perto de morrer. Meu pai está com 93. Eu vou passar ele, claro. Mas nós vamos passar, gente. A gente vai morrer. A gente tem umas preocupações que a gente quer. Que diferença vai fazer se você teve tudo que queria, não teve tudo que queria? O que Deus nos dá a oportunidade é de construir as coisas. Aqui, eu lembro que no mundo antigo, a função do pai era dar nome ao filho, ou era a função do pai dar nome ao filho. Então,
mesmo sendo grego, o esposo da judia, Eunice, dá um nome para Timóteo que lhe dá um destino. Porque Timóteo significa aquele que honra a Deus. É como se o pai grego, que não tinha nenhum compromisso com esse Deus, ele está dando um destino profético para o seu filho. Pode ser que ele fosse um grego convertido já naquela época, mas é pouco provável, porque Paulo teria que ter chegado mais cedo ali, o evangelho não tinha chegado. Mas não importa de onde você veio, há uma herança profética na sua vida que você precisa reconhecer e reivindicar. Ao invés de rememorar as dores, as frustrações da sua história perdida. Não quero desvalorizar a terapia, eu acho que você tem que fazer mesmo, se está precisando. Agora eu quero dizer que a gente tem muito mimimi. E Deus nos criou não para que a nossa família seja linda, para que todo mundo ache bonito. Para que todo mundo olhe como seus filhos são maravilhosamente bem educados. Os meninos são oprimidos para que os pais sejam elogiados. Deixa o menino ser menino. Menino tem que crescer subindo em árvore, quebrando o braço, cutucando a casa de marimbondo com vara curta, tomando ferroada. É por isso que tem tanto homem frouxo hoje, porque é protegido demais. Está faltando homem de verdade nesse planeta. Tem tanta mulher lá na igreja para casar, está difícil. A bênção, mesmo tendo vindo de um gentio, que era desprezado pelos judeus, trouxe uma palavra de vida profética que manteve o padrão judaico da bênção e do significado do nome sobre os filhos. Em segundo lugar, assuma a responsabilidade de desenvolver os recursos recebidos e usá-los com sabedoria ao longo de toda a vida. Ficou grande, mas eu vou repetir. Assuma a responsabilidade de desenvolver os recursos recebidos e utilizá-los com sabedoria ao longo da vida. Paulo diz aqui em 6,7 para Timóteo: por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição de minhas mãos. Outra coisa importante. Aquilo que o seu pai não pôde lhe dar, Deus colocou alguém na sua vida para lhe dar. Às vezes é uma surra que você tomou na rua. Agora não pode mais bater nos filhos. Você precisa orar para alguém bater na rua. Porque daí não tem lei. A gente precisa entender que Deus levanta pessoas. Em Jerusalém, Timóteo seria discriminado, mestiço, filho gentil, padrão samaritano, meio judeu, meio gentil. Agora, ele teve nada mais, nada menos que um discipulador como Paulo. Tá bom para você? Porque aquilo que falta de um lado, Deus acrescenta de outro. Se a gente ficar reclamando, na murmuração, Deus não se manifesta. Mas na gratidão, Deus nos supre. Porque Deus é assim. É assim que Ele faz, é assim que Ele cuida. Só que Ele diz: por essa razão eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Eu sei o que você recebeu, mas só você pode reavivar isso. Eu falei da história da minha família um pouquinho, assim, bem por cima. Porque cada um teve que tomar suas decisões. Eu sou resultado das minhas escolhas. Deus coloca bênção, Deus coloca pessoas, Deus dá experiências. Eu posso usar um aniversário esquecido
para ficar até velho, chorando e lamentando, dizendo: pobre de mim, eu fui injustiçado? Eu posso usar isso para dar prioridade para as coisas de Deus. Eu posso usar o fato de ser filho de alguém que não era reconhecido na minha cultura, na minha história, e isso me tornou alguém menor diante dos outros, para ficar reclamando. Eu posso receber a bênção de que eu sou alguém fiel a Deus, que eu vou servir a Deus até o fim da minha vida, que eu vou seguir o caminho e receber os discipuladores, das influências, os mentores que Deus tem para a minha vida. Pessoas precisam de pessoas. Famílias precisam de famílias. Só que a família, modelo, não é a família composta de pai, mãe, filhos, todos obedientes, bonitos, que tiram nota boa na escola, que conseguem os melhores empregos, que passam no concurso, que são melhores empresários, melhores... Não, a família perfeita é aquela família que tem problema, que tem divórcio, que tem filho desobediente, que tem rolo, mas que vive na presença de Deus e que Deus restaura, Deus reconstrói, Deus cuida, Deus abraça. Você não é menor se a sua família é diferente. Você não é menos. No mês de maio você não precisa faltar aos cultos. Porque as famílias perfeitonas vão com a família inteira e senta todo mundo junto. E aí os outros, mais ou menos, ficam lá no fundo porque tem vergonha. A mulher veio sem marido, não tem marido, o que tem não é marido. Mas sabe? Deus, Ele trabalha na vida daqueles que se dispõem a valorizar o que tem e não ficam reclamando do que não tem. Paulo está dizendo para Timóteo: você para de chorar e reavive o dom que está sobre você. Você para de lamentar outras coisas e se apropria do que você tem. Assume a responsabilidade de gerenciar os recursos que Deus te deu e usá-los com sabedoria. Como eu mencionei, o pai de Timóteo, mesmo sendo grego, ele imparte sobre o filho, desde o ventre da mãe, um valor profético. Esse termo impartir não é muito usado na língua portuguesa, mas é mais ou menos como declarar sobre, é como dar algo, é acrescentar algo. O que foi impartido sobre a sua vida só vai florescer quando você reavivar o dom de Deus sobre a sua vida. Isso é sua responsabilidade. É claro que Timóteo, ao crescer, precisava valorizar essa responsabilidade, que ele conhecia bem, pois era judeu, entendia bem o valor do nome, mesmo que quem tenha dado a identidade para ele não era da família de fé. Tendo recebido um nome profético e a imposição de mãos de Paulo, concedendo uma unção missional e autoridade pastoral, ele mesmo precisava reavivar o dom que ele havia recebido. E se nós não assumimos a responsabilidade de administrar e exercer o legado que recebemos, os dons que recebemos, eles se tornam inefetivos. Perde a razão de ser. A Bíblia diz que eles não são revogados, mas a efetividade se torna nula. A Bíblia mostra, tem base bíblica para que a unção seja removida. Antes que os teólogos aí me ataquem, é a história de Saul. Ele perdeu a unção. Mas a Bíblia diz lá no Novo Testamento que os dons de Deus e os chamados de Deus, eles são irrevogáveis. Mas não adianta ter, se você não assume a responsabilidade de reavivá-los, de revivê-los, porque muitas vezes estão adormecidos. A família não é uma unidade
social, que precisa ser protegida de todos os lados, como se fala por aí. Proteja a sua família, blinde a sua família. É um engano. A família é um poder absolutamente subversivo, imparável da parte de Deus para implodir com pecado na sociedade. A família é o recurso de Deus para arrebentar com as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. A família vai emprestar o seu nome de comunidade de fé para a igreja, que é família de Deus. Então, às vezes a gente tem uma preocupação de proteger aquilo que é para-choque, aquilo que é frente de batalha. Não importa quão difícil seja, a sua família é o maior testemunho da presença de Deus nesse mundo. Ela não é perfeita. Por quê? Porque você faz parte, gente. É assim que funciona. Senão eu estou fora. Se fosse Deus, não me chamava para o ministério, mas de jeito nenhum. E olha que Ele sabe mais sobre mim do que eu. Se eu soubesse o que Ele sabe, então... Mas eu preciso assumir a minha responsabilidade. Estou ficando velho. Eu fui ordenado, eu casei com 19 anos. Com 22 para 23 eu fui ordenado. Era um tempinho, uma caminhada longa. Eu devia de tudo. Traição, mentira, dissimulação. Muitas vezes eu quis largar tudo. Mas Paulo fala para mim também, reavive o dom de Deus que está em você. A sua história, o seu legado são presentes de Deus na sua vida. Se você não reconhece, você olha para o que Satanás aponta, aquilo que você não tem. Mas quando você reavive, você olha para aquilo que Deus diz, você tem. Porque você é aquilo que Deus diz que você é. E por último, comprometa-se pública e irreversivelmente com a vocação recebida por meio de Jesus. Paulo ele diz aqui, portanto não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. E, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Comprometa-se pública e irreversivelmente com a vocação recebida por meio de Jesus. A sua vocação como pai, mãe, como irmão, como membro de uma família, arrumadinha ou desarrumada. É uma pessoa solteira, que nunca se casa. Ela é menos abençoada. Ela é menos família. Na nossa igreja, a experiência que mais reproduz o que Deus quer numa família, nem sempre é dentro de casa, é na célula. A gente chama as nossas células lá de pequenos grupos. O que nós vivemos nessas comunidades de base é de transformar a minha vida. Eu passei provavelmente o período mais difícil da minha história de ministério. Eu ainda vou passar umas 3 vezes aqui, não fica tenso não. E se eu cair, eu levanto de novo, porque isso é bíblico. E se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu provavelmente passei a experiência mais difícil de toda a minha história de ministério no último ano. Mais dolorosa de toda a minha vida. Mas eu tinha um grupo que se reunia na minha casa toda semana.
Passou. Está para trás. Não é esse ano que vai marcar a minha história. Não é essa dificuldade que vai voltar à minha memória. Os meus testemunhos não vão ser pela dificuldade. Quando eu olho para a dificuldade, eu lembro da família que eu tinha, me sustentando. Toda quinta-feira, na sala da minha casa, orando comigo, chorando comigo, estendendo a mão. Eu não abro mão da minha experiência de família, doméstica e espiritual, de jeito nenhum. Com todas as suas imperfeições. A nossa igreja é uma igreja tão imperfeita que tem um pastor como eu. Mas Deus, Ele é tão generoso conosco. Ele cuida da gente de uma maneira tão especial, porque nós aprendemos a olhar para aquilo que Deus nos dá. E não retroceder. Porque hoje em dia, o casamento não está legal, eu vou sair. Outro dia uma mulher chegou para o marido com filhos, né? Eu não nasci para ser esposa e mãe, eu vou embora. Agora que você descobriu? Primeiro fez os filhos aí, agora alargou com o marido e foi embora. Por quê? Porque eu não estou feliz. Porque eu preciso me reinventar. Não é para mim. Sempre o mesmo problema. Eu olho para aquilo que eu não tenho. Ou para aquilo que eu não sou. Olha para o chamado de Moisés. Qual é o argumento? Eu não sei falar. Eu sou fugitivo. Você quer que eu volte para o lugar? Olha o que Deus faz com Moisés. É maldade, gente. Se não fosse Deus, ia dizer que é maldade. Se tinha um lugar no mundo que Moisés queria esquecer, era o quê? O Egito. O cara era da casa de Faraó. Ele estava no topo da pirâmide social. Deu tudo errado. Ele vê o povo dele apanhando. Ele tem uns ímpetos de libertador. E vai defender um cara, dá tudo errado. Aí Deus fala, você volta para lá. Tem muita gente precisando voltar para casa. E tem muita gente precisando recomeçar. Voltar para uma conversa madura com a esposa, com o marido, com os filhos. Nem sempre voltar para casa é restaurar um casamento. Às vezes a roda já virou. Já tem outro casamento. Não vai destruir outro casamento agora. Não é isso. Porque olha o tamanho da confusão. Mas tem gente que precisa voltar para casa. Voltar a se encontrar. Você tem que parar de desembarcar daquilo que não vai bem só porque não vai bem. Deus não criou você para você se sentir bem. Paulo diz, eu lembro das suas lágrimas, mas não fala nada a respeito. Não fala, eu vou aí para te ajudar, para se alegrar. Ele ainda fala uns negócios do tipo, cabe a nós cumprir a parte que resta do sofrimento de Cristo. As teologia ruim de Paulo. Jesus declarou que não devemos nos envergonhar dele. Em Marcos 8, 38, em Lucas 9, 22. Paulo usou o mesmo termo grego, dizendo, não se envergonhe do testemunho. Que Jesus usou. Mas o verbo grego, que é utilizado no verso 8, envergonhar, tem o sentido mais de causar desonra. Você está me entendendo? Era como se Paulo estivesse falando para Timóteo, você foi chamado para ser honra para Deus. Assim é o seu nome, assim é a sua essência. Então, mantenha-se nesse destino profético, nessa missão. Não seja o oposto, não se oponha. Na cultura grega, que Paulo empresta aqui, ele transita bem na cultura grega. A maior honra para um soldado era morrer do lado do seu senhor. Tem um desses filmes épicos de batalha lá dos gregos,
famosíssimo, já mais antigo, do tempo do pastor Ronaldo. Eu esqueci o nome porque eu era muito criança na época. Mas ele, o ator lá principal, ele cai ferido. E o soldado do lado dele, o escudeiro dele, ele manda ele fugir. Ele fala: a maior honra para mim é morrer ao seu lado. Coração valente? Voltou. Já esqueceu, né? Eu sei. Acontece. Você foi chamado para ser honra para Deus. Olha aqui para mim. A sua família foi chamada para a glória de Deus. Para de dizer para o seu filho: se seguir assim vai ser um bêbado igual ao seu tio. Começa a abençoar. Começa a declarar. Começa a regar de bênção. Começa a declarar cura. Eu quero terminar essa noite orando com você. Porque se você é como eu, a sua família não é perfeita. Você precisa decidir se você quer passar uma imagem de família perfeita ou se você quer ser a família que Deus te deu. Há um poder sobrenatural de Deus derramado sobre a família. Não tem um modelo. Quem é a sua família? Marta, Maria e Lázaro eram só os 3 irmãos. Maria Madalena seguiu Jesus, foi influente na história ali. Era uma ex-prostituta. Qual que era a família dela? A família dela era Jesus, os outros discípulos. Tem um lugar para você, escolhido por Deus na família dele. Eu não sei da sua experiência cristã. Talvez você veio aqui porque alguém convidou você. Talvez você veio aqui porque sua esposa o trouxe, o marido. Talvez você veio aqui porque o casamento está lascado. Talvez você não sabe o que faz pelos filhos. Talvez você só precisa reconhecer que há uma unção sobre a sua vida. Há uma unção de poder, há uma unção de cura. Há um mover de Deus voltado para você. O fato de você estar aqui já diz muito sobre você. Eu estou numa agenda maluca. Eu vou para a Índia daqui a 10 dias. Antes de ir para a Índia, eu preciso passar na Alemanha. Eu não podia perder a oportunidade que eu passei despercebido, pastor Ronaldo. Pastor Gilson doente, pastor Ronaldo distraído. Preocupado, Leno me bota na escala, eu tinha que vir. Mas não é só isso. Eu vim porque isso aqui é importante. Eu vim porque isso aqui é significativo. Eu vim porque a família é o recurso mais poderoso nessa terra. Nosso Deus Trino é Pai, Filho e Espírito Santo, é um núcleo familiar. O que melhor representa a Trindade, Pai, Mãe e os filhos aqui. É poder, é autoridade. Mas a gente precisa assumir. A gente precisa parar de olhar e lamentar o que a gente não tem. Reclamar do pai que teve. O pai grego de Timóteo pode ter feito muita coisa que não prestou, mas ele o abençoou com uma declaração profética que se cumpriu na vida dele. Talvez você precise apresentar seus filhos que precisam ser resgatados. Talvez você quer consagrar seus filhos que ainda são pequenos. Talvez você precisa recomeçar no seu casamento. Eu não sei qual é o seu negócio. Mas eu queria fazer uma coisa com você. Paulo diz para Timóteo: reavive o dom que está em você. Eu não vou acrescentar nada na sua vida.
Tudo que você precisa, você já recebeu, sabia? A Bíblia diz: aquele que não nos negou seu próprio Filho, como não nos daria, juntamente com Ele e de graça, todas as coisas? Faz sentido, não faz? Amém ou não? Tudo que você precisa, você tem em Jesus. Tudo. Mas você precisa reavivar. Eu quero te ajudar a trazer à tona o que Deus já te deu. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Eu vou fazer uma oração curta. E depois, se você quer cumprir essa palavra na sua vida e na sua família, você vai levantar e vai vir aqui para frente. E a gente vai orar junto. Mas é você que precisa fazer. É você que precisa escolher. Você pode se proteger e dizer: eu não preciso de nada. É mentira, você sabe, eu sei, mas os outros não sabem. Então pode ser que eles vão pensar que você é perfeito mesmo. Você pode dizer: eu já fui para frente muitas vezes, nada mudou na minha vida. Mas você não entendeu ainda, é você que vai mudar. Só que há uma unção de Deus derramada nesse lugar, nessa noite, sobre a sua vida. E eu quero me unir a você e renovar algumas declarações de Deus para a sua vida. Então, Espírito Santo de Deus, eu me sujeito ao teu mover e ao teu poder. Nós estamos aqui com tantas pessoas, com um legado de bênção, mas que tem marcas dolorosas que os impedem de ver todas as bênçãos que eles receberam. Nós temos pessoas aqui, sobre cujas vidas foram declaradas palavras de vida. Mas seus dons, seu chamado está adormecido. Somos pessoas que perderam a fé, que estão a ponto de desanimar. Nós temos gente que já está com tudo pronto para desembarcar. Mas nós não temos ninguém aqui que não possa ser curado. Porque não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então, por causa da tua presença, Jesus, por causa do teu poder, Espírito Santo, eu peço que o Senhor convença e traga à frente todos aqueles que precisam dar um passo de fé, que precisam apropriar-se, que precisam assumir publicamente, que precisam resgatar os filhos pela fé, que precisam resgatar relacionamentos, que precisam resgatar vínculos que, ainda que aos olhos humanos não são familiares, mas são da sua família de fé. Então, Espírito Santo, essa obra é tua e só o Senhor pode fazer. Então eu peço que o Senhor traga, mas para fazer um milagre, para gerar transformação, para a glória do nome de Jesus.